Feliz brincadeira, irmãos. Nós vamos falar, então, de filhos. Aliás, nós estamos falando de filhos precisam de mãe. Mas antes, eu quero só fazer um resuminho bem rápido aqui, para a gente chegar onde a gente parou da última vez, porque nós também falamos que filhos precisam de pai, e nós estamos falando dessa revista aqui, ó. Meu filho, meu discípulo. Já parou para pensar? Meu filho, meu discípulo. Nós não somos discípulos de Jesus? Olha para o seu contexto, para a sua casa. Meu filho, meu discípulo. O que isso remete? O que isso quer dizer? Né? E é isso que a gente está falando. Então, a gente falou um pouquinho que filhos precisam de pai. Eu vou fazer só um resumo bem rápido aqui para a gente não esquecer, né? Para a gente lembrar. Então, eu falei das atribuições, das responsabilidades, né? Que Deus deixou para nós como família, que Deus deixou para nós como pais, que Deus deixou para vocês como mães, e para os filhos também, e nós como família, né? Família foi criada, instituída por Deus, e Ele deixou, então, para nós as orientações. Nós falamos que o pai, ele é o progenitor, ele é responsável por gerar os filhos, ele é responsável por refletir o Pai Celestial. Nós falamos que o pai, ele é o educador, né? Ele é responsável por ensinar ao filho o caminho que ele deve andar. Nós falamos que o pai é responsável por inculcar no filho o temor e o amor ao Senhor. Nós falamos que o pai é responsável por disciplinar o filho para que aprenda a fazer o que é certo e o que é bom. Pais, estou falando com vocês, pais. Nós falamos que o pai é líder, ele é responsável por guiar a família, a santidade. Nós falamos que o pai é responsável por governar bem a sua casa, a sua família, tá bom? Então, são atribuições, responsabilidades bíblicas, então, que o pai tem, que Deus deixou para o pai. Tá? O pai, então, é uma pessoa que precisa ser imitado, e se ele precisa ser imitado, ele precisa imitar a Cristo. Né? Então, tudo isso reflete na sua família. E depois, a gente começou uma aula aí há 3 domingos, né? Que a gente está falando de que filhos também precisam de mãe. Né? Então, a gente chegou aqui nessa lição, ó, filhos que precisam de mãe. Nós já falamos também que, refletir nos propósitos, a gente vai, como aluno, aprender a refletir, a saber, a refletir nos propósitos de Deus, né? Que nós vamos sentir-se responsáveis pelo cuidado e educação dos filhos, amar os filhos e cuidar deles, ensiná-los e corrigi-los, orar pelos filhos. Nós falamos disso também, né? Nós falamos que mãe é segurança, é apoio, é afeição, é estar sempre por perto, promovendo a paz e a dinâmica do lar. Mãe é isso? Olha, a gente fez uma reflexão, avalie o seu desempenho como mãe, que nota você merece, que tipo de mãe que é você. Deus espera que você seja uma mãe brilhante. Peça a Deus que faça de você mãe segundo o coração dele. Tá bom? A gente entrou nos tópicos da lição, né? A gente já falou um pouquinho, então, que filhos precisam de mãe que ame. E o que era amar? Vocês lembram? A gente falou um pouquinho, né? Amar não é necessariamente, não é só dar presentes, brinquedos. Por quê? Porque presentes, brinquedos, roupas, dinheiro, fazer os gostos, nem sempre são demonstrações de amor, viu? A gente falou disso semana passada, né? Amar é estar junto, é estar conectado com os filhos, num tempo de qualidade saudável, né? Amar com palavras e também com ações. Esse relacionamento, então, que envolve estar junto, enriquece tanto a vida dos filhos quanto a vida da mãe, tá bom? A gente falou um pouquinho também, eu estou só fazendo um resumo aqui para a gente se situar, tá bom, galera?
É, a gente falou a gente falou um pouquinho, tá vendo? A alegria de ser um teólogo, tá ganhando Tarrataca, né? A alegria de uma casa é o amor, a riqueza de uma casa são os filhos, e o conforto de uma casa é Deus. Faça do seu lar um ninho de amor. A gente falou que filhos precisam de mãe que cuide também. E aí depois a gente falou, escreveu um pouquinho o que é cuidar. O que é cuidar? Mães precisam de filhos que... Filhos precisam de mãe que cuide. Mãe também, né? Filhos precisam de mãe que cuide. O que é cuidar? Cuidar é zelar, é tomar conta, dar atenção, é suprir a necessidade do filho, né? A gente falou também que até os animais cuidam dos seus filhos, as aves cuidam dos seus filhotes, né? A gente pode ver isso lá no texto de Deuteronômio 32. Teve uma passagem lá no livro de Ruth que Noemi cuidou do seu neto, né? Aqui, então, a gente pode ver a avó cuidando também do neto como filho, né? Então, essas são as descrições, e a gente falou, já tratou um pouquinho desse cuidado, tá bom? Quero falar com vocês, deixa eu ver se a gente falou aqui mais alguma coisa. Deixa eu caminhar aqui para a gente chegar lá. Olha só essa. Filhos precisam de mãe que cuide com firmeza. Essa tarefa não pode ser delegada a outra pessoa ou instituição. É privilégio e responsabilidade da mãe. Concordam? Vocês têm direito de discordar se quiser, viu? Fiquem à vontade. Quem vai falar? Quem vai falar? Eu acho interessante isso. A Neuza vai falar, Neuza? Ah, não tá. Não, de fato, a observação da Neuza é interessante. Pode falar, Neuza. Não, eu não assisti as outras aulas, assisti lá em casa, então não tive chance, né? A única frase que eu vou dizer: quem ama, educa. Só isso. Educa. E o casal tem que ter a mesma linha do quê? Raciocínio, eu não vou dizer. De normas para a educação, vamos dizer assim. Porque, senão, a gente vê muitos lares em conflito, porque o pai protege, a mãe quer educar, o pai protege, fica aquele conflito que está errado, né? Então, quem ama, educa. Deseduca? E outra coisa, a avó não tem que deseducar, não. Esse negócio de falar, e os pais educam, a avó dá carinho. Não, a avó dá carinho, educação e repreende também. Olha, repreende, dá educação e carinho. Não na frente dos pais. Na frente dos pais, a obrigação é deles. Mas se estiver sozinho com a neta, não tem que ficar com o neto, né? O meu é neta. Não, eu falo lá em casa. Outro dia a neta fez uma coisinha, não sei o que foi, que meu filho falou: é feio isso. E eu quieta. Daí eu falei: eu concordo. Daí ele falou assim: se fosse eu, sua avó teria repreendido. Eu falei: só que eu sou sua mãe. E a mãe dela e o pai dela são vocês. O dia que ela estiver sozinha comigo, eu repreendo. Mas enquanto vocês estão perto, vocês têm que repreender, não sou eu. Né? Aquela história, então, de que a avó estraga, não é certo, não, né? Vó serve para estragar, já ouvi essa conversa aí. Acho que o seu Dimas está primeiro e depois o Quem? Rodolfo. Aqui, essa bênção dessa igreja, gente. Eu estava pensando em aquela situação que está lá de terceirização, né? Sim. Porque o contexto da sociedade hoje, a terceirização, ela é importante no auxílio. Mas as pessoas têm que tomar cuidado para não deixar o auxílio tomar conta de todo o processo. Mas não pode abrir mão da terceirização por causa do contexto atual. As pessoas trabalham, às vezes a falta de tempo, mas a pessoa tem que se educar quanto a isso também.
A falta de tempo é uma situação assim cotidiana, né? E a maioria das pessoas passa por isso e usa isso, às vezes, para terceirizar, igual o senhor está falando, né? Esse ponto é relevante, é interessante a gente falar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta nele. Acho que o Rodolfo, você... Rodolfo, Não? peraí, tô chegando. Usa a falta, não sei se foi seu raciocínio esse, usa a falta de tempo como desculpa. Sim. Eu não ligo para minha tia porque não tenho tempo. A minha avó, mas eu não tenho tempo. Você arruma 5, 10 minutos. É desculpa. E educar não é ficar 12 horas educando. Você escolhe uma boa instituição, uma boa escola, tudo bem, você tem que escolher, né? Uma boa escola. Mas 1 hora na casa com educação com qualidade supera a instituição. Isso mesmo. Não estou certa, porque eu não sou psicóloga, adoro psiquiatria, mas... Nem psicólogo sabe tudo, muito pelo contrário. Eu posso mandar minhas crianças para a escola dominical, porque lá eles vão aprender. Eu não vou gastar meu tempo, porque eu não tenho tempo, Neuza. Eu não tenho tempo em casa, então eu não consigo orar com meus filhos, nem ensiná-los, mas lá na escola dominical eles ensinam. Está errado, gente. Estou viajando aqui, não é assim que funciona. Né? É exatamente o que a gente está falando agora. Né? Esse cuidado é necessário dedicar tempo aos filhos. A gente precisa colocar eles como prioridade. Essa história de a escola educa, a igreja educa, porque eu não tenho tempo. Eles estão indo lá, eles estão sendo educados. Não é bem assim. Não deve ser assim. Né? A prioridade dos filhos, do cuidado da educação dos filhos é dos pais. E aqui nós estamos falando dessa responsabilidade, dessa atribuição, e a gente precisa olhar os filhos como prioridade. Por quê? Porque nós precisamos ter tempo com eles. Como que você vai educar o filho se você não tem tempo com ele? Vai falar? A Adriana quer falar aqui meio... Não, é rapidinho. Na verdade, eu vou pontuar um pouco sobre a história, sobre a falta de tempo e voltar um pouquinho atrás sobre a terceirização. Na verdade, Sim. mais conhecida como rede de apoio, né? Quando Sim. a gente tem uma rede de apoio que nos ajuda, ela não é responsável pela educação. Né? Pelo menos nós somos responsáveis pela educação e isso é nosso papel pontuar isso. Olha, obrigado por me ajudar, mas quem faz a educação do meu filho sou eu. E a falta de tempo realmente é uma realidade hoje em dia, né? A falta de tempo. Só que eu até brinquei, que eu falei, se o Adilson e a Grace têm tempo, eu tenho também. Eles têm. E, assim, a gente tem que adaptar isso aos nossos dias, não tem jeito, isso não é desculpa, não tem... não é, né? Não deve ser, né, Gustavo? A gente tem escolhas e tem prioridades. E filho é prioridade. Então, se a gente tem filhos, ele tem que ser prioridade. Aí, dentro da nossa falta de tempo, a gente tem que priorizar as coisas. Ô, Luciano, a Adri também quer falar, tá bom? Pode falar, Rodolfo. Não, eu concordo com a afirmação de vocês, de muitas vezes a gente usa a questão do tempo como desculpa, mas a gente tem que pensar também que cada contexto, né? Cada família é um tipo de contexto. Sim. Se você tem uma família estruturada, onde o casal está junto, não são separados, e aí eu acho que aí você consegue encontrar um tempo, né? Às vezes um trabalha, o outro não, mas a gente tem que pensar nas realidades de pais solteiros, mães solteiras, onde às vezes trabalham o dia inteiro, 12 horas, chega em casa, tem que ainda cuidar da casa, fazer janta, várias coisas. Então, assim, cada contexto é uma realidade. Então, às vezes, sim, falta tempo, sim. Aí, a parte da terceirização é importante e aí também envolve até nós aqui, como os irmãos, se tiver pessoas com essas realidades aqui na nossa igreja, aí é importante a gente participar do contexto dessa pessoa e ajudar na educação dos filhos. A educação que eu falo é a educação cristã e tudo mais. Sim, uma excelente observação, Rodolfo. Como apoio, né? Como apoio, eu concordo plenamente. A gente precisa colaborar, ajudar, né? E a gente tem aqui a EBD, nós temos culto infantil à noite, nós temos os ministérios que podem ajudar
né, se algum irmão, alguma família estiver precisando. Isso é fato. Como apoio, sim, concordo com você. Pode repetir a pergunta? É que eu pensei em falar na hora que alguém ali estava falando e o Marcelo levantou minha mão. Aí... A gente estava falando assim, ó, filhos precisam de mãe que cuide com firmeza. Essa tarefa não pode ser Isso. delegada a outra pessoa ou instituição. Mãe que trata com firmeza. Me despertou assim, a mãe tem que procurar saber, né, como educar também. Porque estavam falando ali, e eu lembrei de um fato que eu vi essa semana, e eu fiquei chocada com a mãe. As mães costumam corrigir e não explicar o porquê que está corrigindo. Isso eu acho que é muito errado, né? Porque a criança não vai aprender o que é certo, né? Não está entendendo nada, né? Isso. E aí, essa semana, eu vi um vídeo de uma mãe, de uma criança, rabiscou a carteira da escola e a mãe foi chamada. E aí, a mãe, além de levá-la lá para limpar a carteira, ela filmou e postou para todo mundo ver. Nossa. Além dela corrigir, ela assim, envergonhou a filha em rede nacional, né? E aí as mães hoje em dia estão fazendo isso. Quantas a gente vê na rua gritando com as crianças, não sabem conversar, não esperam se acalmar para poder, né, chamar a criança no canto e explicar o que aconteceu, explicar o porquê que não pode. E eu só queria despertar para isso. A gente precisa, assim, deu vontade de bater? Tem hora que dá. Mas não bate na hora, não, gente. Senão a gente ultrapassa o limite. Bate mais do que necessário, né? Não é errado bater, mas para um pouquinho, respira, acalma, conversa e depois corrige. Muito boa observação. E também faz parte do contexto que a gente vive como sociedade, né? Tumultuado, estresse total, tudo isso contribui para esse tipo de atitude, né? Eu vou contar aqui também, eu presenciei também uma situação, essa semana, inclusive, eu acho que eu posso contar, né? De um pai, no caso é um pai, eu fui buscar a Lívia na escola, acho que ela chegou contando, né, amor? Eu fui buscar ela na escola e aí, então a gente para o carro, vai lá no portão, pega as crianças, normalmente é assim. E tem uns pais que param o carro na esquina e ficam lá, para a criança sair de dentro da escola e ir para o carro. Olha isso. Mas não é só isso. O pai buzinando, a hora que eu cheguei, eu passei do lado do carro, e o pai buzinando, né? E eu já sabia que ele estava chamando a filha dele. E aí eu fui, busquei a Lívia no portão, voltei, e o pai lá buzinando. Aí a menina veio correndo, desesperada já, eu fiquei com tanta dó, morro de dó dessas coisas. E o pai começou a ser tão agressivo verbalmente com ela. Eu já não te falei, sabe aquele tom? Você é surda, não sei o quê. Começou a falar um monte para a menina. Fiquei com tanta pena, foi totalmente desnecessário. Por que não desceu do carro, não foi lá buscar a criança, como todo mundo faz? Agressivo, né? Então, eu achei isso também extremamente exagerado, conforme você falou aí, né, André? Ok, gente, tarefa do pai, tarefa da mãe, esse cuidado, tá bom? A terceirização aqui que a gente está falando, né? Na verdade, não é uma atribuição de outros de fora, mas é uma atribuição dos pais, a educação e o cuidado dos filhos, ok? E vamos... Pode? Posso falar um pouquinho? Claro. Quando, eu não sei seu nome. Seu Dimas. Seu Dimas falou sobre o contexto atual. É claro que ele tem muita razão, porque eu, com 75 anos, para mudar um contexto aí, era coisa de 30, 40 anos para mudar. Hoje, não, minuto a minuto, as coisas estão mudando. Então, quando a Adriana falou sobre a mãe expor o filho desse jeito, é não saber usar a tecnologia para o bem, porque tempo todo mundo tem para isto.
Tá? Então, não admito falar que a pessoa não tem tempo, porque eu tive uma fase da minha vida que eu estudava, trabalhava 13 horas, sábados, domingos, feriados, estudava em período integral, tinha um filho fazendo faculdade e eu conseguia manter equilíbrio morando sozinha, sendo uma pessoa divorciada. Hoje, meu filho dá valor para dinheiro, é econômico, é trabalhador, é excelente pai. Claro que, como todos nós, tem seus defeitos, né? Mas eu tenho orgulho da família que eu tenho. E eu criei esse menino desde os 11 anos sozinha. Né? Então, existe muita desculpa. Ah, o pai abandonou. O pai é o culpado. Ah, não sei o que, está separado. Ah, a separação é culpado. Vamos parar de culpar, né? Vamos parar de ter desculpa para tudo, de ter culpados para tudo. Vamos assumir as coisas. Você vai num restaurante, o pai com o celular, a mãe com o outro, cada um com o filho, conversando entre eles, no celular. Então, é um absurdo. É esse contexto que você está falando que está errado, né? Não vou falar mais, gente, já falei demais hoje. Eu quero só avançar um pouquinho aqui, gente, porque senão a gente não vai terminar a aula. Aí vocês vão falar amém novamente, eu vou ficar triste. Brincadeira. Eu quero falar também a gente falou já, na verdade, um pouquinho de filhos que precisam de mãe que ensine, né? E a importância de que a mãe seja obediente à palavra de Deus e transmita, né? Os filhos precisam aprender a amar a Deus acima de todas as coisas, tá bom? E é lá no texto que a gente leu semana passada, Deuteronômio 6, né? De 6 a 7, a gente pode achar esse ensino, né? A mãe, ensine seu filho a reconhecer limites e consequências. Lembra que a gente falou disso semana passada? Ensine o seu filho a reconhecer que existem limites, existem consequências, né? A gente falou também disso, distinguir o certo do que é errado, né? Olha que importante, ser estudioso, ser responsável, se responsabilizar pelos seus atos. Ensine seu filho todos esses valores, né? E ensine seu filho a respeitar as autoridades, as autoridades constituídas, porque toda autoridade vem de Deus, né? E agora eu quero falar com vocês, essa a gente não falou semana passada. Filhos precisam de mãe que corrija. Por que vocês acham que a Bíblia diz que é necessário disciplinar os seus filhos? Agora a gente vai entrar no assunto aqui também. Por que disciplinar? Como disciplinar? A Adriana já falou uma coisa bem interessante aqui, né, a respeito de corrigir, né? Como que a gente faz isso? Como que a mãe deve fazer isso? 1, 2, chegou 1. Vamos ver aqui. Adilson, a gente vê muito hoje que pais, mães, né, que prometem muito correção para os filhos e não fazem. Né? É verdade. Esse é um problema, porque os filhos aprendem que não é bem assim, sabe? Que eles podem fazer porque vai vir uma bronca aí, mas não tem correção. Disso, né? Porque a correção fica delegada para depois e nunca acontece. O importante é que os pais falem, você vai ser corrigido. Depois chega lá em casa e realmente corrija, né? Corrija. Aí já passou tá calmo, passou o nervosismo, né? A gente fez muito isso com os nossos filhos, né? E funcionou, sabe? Graças a Deus funcionou, mas às vezes é difícil, porque depois que passa o momento, talvez você não queira mais corrigir, né? Passou já o momento, mas por amor você faz. É porque eles precisam dessa correção. Importante, né? Dá um trabalho, né, pastor? Corrigir dá um trabalho. Às vezes é uma repetição. Dá até tempo dos filhos colocarem 3 calças, né, Tiago? 3 calças.
Ah, entendi. Uma sobre doer a outra. menos, né? E, Tiago, que isso, Tiago? E a gente só soube depois de eles adultos, né? Já tinha Mas sido, é né? muito bonitinho que consigam pensar nas coisas assim. E a gente pode ajudá-los, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Oi, gente! Peraí. Camila. Eu ia falar, a Lara já olhou aqui para mim, tipo... É porque é muito interessante isso. A gente, quando tinha encontros de casais, a gente, assim, a Bíblia nos ensina, né? Mas é muito bom quando a gente tem alguém que nos instrui e tal. E essa questão de corrigir as crianças, falar que vai ser corrigido e corrigir faz toda a diferença. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas se chocam um pouco, mas cada um dos meus filhos tinha uma vara na parede pendurada com o seu nome. E quando... Não, e quando a gente saía... Olha só, minha filha está aqui traduzindo e ela sabe que não é mentira minha e ela... E aí, o que Olha, acontece? Tá se escondendo aqui, tadinha. Quando a gente saía de casa, a gente falava, nós vamos para tal lugar, vocês não podem fazer isso, 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 ou tal, aquilo. Se chegasse naquele abençoado lugar e acontecesse algo, é impressionante o quanto do combinado, sim, né? Ou até mesmo que, de repente, acontecesse algo que eu não teria falado, mas eu falasse naquele momento, olha, não faz isso, e insistisse, eu só falava assim, em casa a gente conversa. Se era eu ou se era o pai, por mais que me doesse, porque mãe pode corrigir, mas quando o pai vai corrigir, dói o coração, né? Mas a gente fica quieta, a gente não fala e a gente deixa. Mas, quando a gente entrava no carro para vir embora, eles começavam a falar comigo assim, ó, e eu aprendi com uma determinada pessoa aqui, de cabelo rosa, assim, roxo, colorido, e ela falava, o Rogério estava do lado, dirigindo, as crianças atrás, e eles assim, mãe, 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 e eu falava assim para o Rogério, fala para eles, ou para ela, enfim, direcionada à criança, que eu não vou falar com eles agora. Quando chegar em casa, a gente conversa. Aí chegava em casa, eles ficavam desesperados, né? Mãe, você vai falar comigo agora? Mãe, você vai falar comigo agora? Não. Quando eu me acalmar, eu vou falar com você. Aí, tipo, esperava, né? Aí eles iam para o quarto, já pegava a varinha deles lá e ficava. Dava tempo de colocar umas 3 calças, só que eu acho que... Porque eu sabia que, de repente, eles iam, né, fazer alguma coisa assim, né, para não sentir a dor. Então, eu pedia para eles ficarem só de abaixar mesmo o lado do bumbum, né, ficar só de calcinha ou cuequinha, para eles sentirem as 3 varadas que eles iam levar e explicava o porquê que eles estavam sendo corrigidos. Após a correção, agora você vai virar para mim e falar, perdoa, mamãe, me perdoa, mamãe, por ter te desobedecido e obrigado por ter me corrigido. Agora você ajoelha, pede perdão para Deus, está tudo certo. E funcionou. Se eu afirmar para vocês, olha só, se eu afirmar para vocês, a palavra de Deus manda corrigir os filhos. Amém? Amém. Hã? Amém. E tem metade está no amém, metade não. Se eu afirmar para vocês, a palavra de Deus manda corrigir os filhos. Estou certo? Amém? Olha, então abram suas Bíblias lá. Não livro de é Hebreus. espancar o filho, é corrigir. Não, eu falei corrigir. Isso, Calma aí, a gente vai mas eu chegar estou lá. querendo reforçar esse negócio que você está falando. Espancar está totalmente É fora do outra contexto. coisa, Espancar né? não é corrigir, pelo amor de Deus, gente. Isso. Abra suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 12. A gente vai ler alguns versículos, tá bom? Filhos precisam de correção, gente. É isso que a gente está falando. A carta de Hebreus diz que o filho sem correção não é filho, é bastardo. 12:8. Vamos ler? Hebreus 12:8. Se vocês não
são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. A mãe que ama, corrige. 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. A palavra de Deus manda disciplinar os filhos. A mãe cristã tem o dever de corrigir seus filhos. Aquela que não corrige está desobedecendo a Deus. A mãe que não corrige o seu filho está desobedecendo a Deus. Se a mãe ama seu filho, ela corrige. A correção não é optativa. A correção não é uma opção. É uma ordem bíblica. Vamos lá em Provérbios, para a gente ver essa ordem. Provérbios, primeiro Provérbios 19, versículo 18. Olha só. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender. Mas não o mate de pancadas. Olha isso. Provérbios. Corrige o seu filho enquanto ele tem idade para aprender. Mas não o mate de pancadas, não o espanque. Isso não é correção, tá bom? Provérbios... Isso é incitar a ira, né? Isso, muito bem, Lucia. Provérbios 29, 17. Vamos lá ver? 29, 17. Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Disciplinar os filhos, portanto, é olhar para além do momento presente. Quando a gente está disciplinando os filhos, olha que interessante isso. A gente não está olhando só para o momento presente da correção. A gente está olhando para o futuro. Então, como é importante corrigir e disciplinar? A correção é importante para a vida futura deles e deve começar bem cedo, tá bom? A base e o sucesso da disciplina é o amor. Olha... A base e o sucesso da disciplina é o amor. Volta em Hebreus 12, versículo 6. Pois o Senhor corrige quem Ele ama. Então você está corrigindo e disciplinando seu filho porque você o ama. E por isso que você tem que corrigir. Entendeu? A base da disciplina é o amor. Quem ama, corrige com amor. Tudo bem? Tudo que eu falei está tudo certo? Tranquilo? Ó, Tiago. Tiago vai falar, acho que eu vou acabar a aula. Eu vou falar daqui de dentro mesmo. Às vezes a gente acha que correção é disciplina. A gente tem a gente mistura, né? Disciplinar é... Vamos pôr, a gente traduz direto já com a varada ou lá, né? Mas correção, a gente fez um curso recentemente, inclusive, eu e o Ivan estamos conversando da unidade... É o curso que a Vanessa falou semana passada, não é? É, o da Universidade da Família. É isso, Diego? Isso, a Vanessa fez também. Diegão tentou acompanhar, mas estava trabalhando no horário, né, Diegão? Eita, nossa. Mas assim, a gente viu uma das coisas que eles ensinam lá, né? E é interessante, né? Porque Universidade da Família, né? A gente, às vezes, passa a vida estudando e aonde a gente passa mais tempo na nossa vida é na família. E a gente não tem uma universidade para nos formar para ser família, né? Verdade. Então, a gente foi atrás desse desenvolvimento e foi assim muito legal. Uma das coisas que eles ensinam lá é assim, ter um diagrama com, eu acho que deve ter umas 20 etapas. E a última etapa é a, entre aspas, aí, disciplina. Tem a correção, ela é um monte de coisa antes de chegar na disciplina. E às vezes a gente acha que já é o primeiro recurso. E não pode ser o primeiro recurso, né? O primeiro recurso não pode ser, eu vou lá e vou
deixa eu, né, bater aqui, não. Tem um monte de coisa que eu tenho que fazer antes de chegar nisso, inclusive porque, às vezes, a criança nem sabe por que está sendo disciplinada, ou eu acho que tem até misericórdia de Deus em várias situações, mas a real é que é muito, muito importante que a gente entenda que se eu falei de verdade, se às vezes eu posso usar como recurso, colocar de castigo, eu posso colocar para pensar, né, como fala nesse curso. Depois eu e a Viviane, a gente está avaliando de como que a gente pode fazer para tentar trazer aqui para a igreja de alguma forma, tá? Mas assim, é muito rico e é uma coisa que a gente tem muitas e muitas etapas antes da disciplina, antes da correção mesmo, com vara ou cinta ou o que for. Exato. Muito boa observação. Ótimo. Pastor Ramon vai chegar aí, pastor. Quero usar a palavra. Do trabalho que dá. O trabalho que dá dizer não, né? Bom dia. Bom dia, pastor. Os meus pais, se Deus assim os permitirem, no próximo ano, no dia 30 de maio, eles farão 70 anos de casados. Nossa, que bênção. E uma das coisas que o meu pai sempre falava para a gente, quando a gente fazia alguma coisa errada, era: você já viu fazer isso com a sua mãe? Eu acho que isso é um ponto assim, muito importante. Então, quando a gente falava com o irmão, ou xingava, ou falava alguma coisa com o irmão, aí ele chamava a gente e perguntava: vocês já viram fazer isso com a sua mãe? Isso é muito importante também na educação dos nossos filhos. Sim, muito importante, porque a gente falou disso também Isso semana traz passada, uma né? gama de Exemplo. ensinos fantásticos. Tem a Claudinha lá, posso dar primeiro para a Claudinha? Espera aí. Não, é porque você já tinha falado antes, só a Camila não esquece. Eu, como mãe, assim, as minhas duas meninas são muito boas filhas, graças a Deus, né? E, assim, a Ju já vai fazer 12, a Mariana já vai fazer 17, então são idades diferentes. A gente procura ensinar do mesmo jeito, só que não, porque cada uma tem seu temperamento, né? Mas, assim, o que vale para uma, vale para a outra como educação, nesse sentido, né? A Ju é uma menina muito boazinha, me obedece de primeira, assim, numa boa, fica bravinha às vezes, mas tipo assim, mãe, não vou fazer. Mas aí ela deu 2 minutos, ela já volta me agradando e fala: tá bom, mãe, vou fazer, né? Então é aquele filho que fala que não vai, mas obedece. A Mariana já é um pouquinho mais assim, acho que ela puxou um pouquinho para mim, né? Nesse sentido assim de ficar mais brava, de ser mais a idade dela também um pouquinho assim de rebeldia, mas ela não chega a ser rebelde, é só uma pitadinha, né? Mas assim, aí eu uso de disciplina com a Mariana, se precisasse, mas até agora não precisou, mas ela já está trabalhando. Então, assim, o que eu faço com ela? Ela quer sair, né, para passear, pede para mim. Aí eu falei assim: olha, uma vez no mês, se for tudo direitinho aqui em casa, porque tem que me ajudar, tem as coisas para fazer. Então, se você andar direitinho, você tem, então, uma vez no mês para você sair, né? Uma folga, no caso. E se ela não fizesse assim, então ela... Mas eu não falei isso para ela, que ela não teria esse dia, né? Deixei só para ver como seria. Mas ela sempre procura andar direitinho e tal, então ela tem uma vez. E aí o horário dela chegar, como ela já está um pouquinho mais na idade assim, é até às 10 da noite. Então, esse é o limite que eu coloco para ela. A Juliana não tem ainda idade para estar saindo, então sempre está comigo, né? Mas uma coisa legal também, o pastor Ramon falou uma coisa que assim, eu uso lá em casa.
né? Às vezes elas fazem assim uma coisa uma com a outra, e aí eu pergunto assim, mas aonde você viu aqui isso aqui em casa, né? Eu já fiz isso com você ou o seu pai? Nossa, o João é um pai que, nossa, meu Deus, né? É puro amor com aquelas meninas mesmo. Então, assim, eu falo, o que a gente fez aqui para você ter aprendido dessa forma a lidar com uma com a outra, né? E procuro fazer com que elas peçam desculpa uma para a outra, né? Procuro estar corrigindo. E uma coisa também, por exemplo, se eu ficar muito brava, muito nervosa, eu deixo assim passar e me acalmo para depois eu corrigir, para depois eu falar de maneira mais calma, para não magoar elas e para não falar coisas que, de repente, vai marcar o coraçãozinho delas. Então, se eu ficar nervosa, eu não corrijo na hora, né? Eu espero mesmo e penso melhor no que fazer naquela situação. Mas, assim, é difícil, porque a gente tem que estar atenta a cada um dos filhos, a maneira para que não fique aquela coisa, mas você faz para ele e não faz para mim, né? Então, é um desafio mesmo. É um desafio, de verdade é um desafio mesmo, né? E também, se errar, não tem problema pedir desculpas para o filho. Isso é honroso e ensina Verdade. eles a viverem nesse princípio, né? Então, Verdade. na verdade, eu ia falar exatamente sobre isso, porque não é vergonhoso você pedir desculpas e ensinar o seu filho que você também erra. Isso não é vergonha. Então, pedir desculpas quando é necessário e fazer ele pedir desculpas também quando é necessário, porque a gente sabe que tem criança que não pede desculpas, mas não, você tem que pedir desculpas, você errou nisso, nisso e nisso, e mostrar que ele está errado. Então, tipo assim, são atitudes que mostram, você vai ensinar, você vai corrigir, mas o seu ato de pedir desculpas, de mostrar que você também erra, não te torna vulnerável não, vai mostrar que você sabe que também errou e que ela também pode errar e chegar até você, ou ele pode chegar até você e te pedir desculpas sem problema nenhum e fazer com que aquilo se torne saudável e entender que não é para errar mais e que é dolorido a desculpa e tal, você chegar e reconhecer um erro, mas que é necessário. Verdade, né? Vamos lá? Vou terminar a aula hoje, viu? Só vou avisar isso para vocês, É tá? bem curtinho, é curto. Um toque para Aí, semana que vem. eu vejo na tela, número 5, Romano, filhos precisam de mãe que ore. Eu vou contar a experiência de dois domingos atrás. Eu trouxe meus netos e tive que ficar na sala dos pequenos, porque minha neta não queria ficar sozinha. Fiquei aí, no culto que abriu Paulo, e presenciei muitas crianças que eu não conhecia, porque eu fiquei longe da igreja há bastante tempo, e tem crianças novas, enfim, que eu não conheço. E Paulo pediu para uma menina orar. E essa menina orou com tanta força, intensidade, verdade no coração. Eu não conhecia a menina. E aí eu pensei, essa menina vem de um lar cristão verdadeiro, porque ela ora, ela sabe orar, assim com força. Agora eu sei de quem são seus pais, não vou falar aqui, porque é um testemunho vivo de uma criança que vive um lar cristão. Dona Margarita entrou no texto que a gente vai conversar um pouquinho agora, né? Filhos precisam de mãe que ore, né? Vamos falar um pouquinho, porque a gente também é muito importante falar desse assunto, né? De tudo isso que a gente falou, talvez o mais importante também, né? Todo filho precisa de uma mãe que ora. Não é verdade? Esse é o título, inclusive, de um livro. Coloca para mim aí, Rian, se tiver fácil, que foi sugerido pela lição. Foi escrito por Fern Nichols, acho que é esse o nome. Editora Agnus. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Tá bom? Eu confesso para os irmãos que eu não li, tá? É uma indicação da lição, mas se alguém tiver interesse, tá bom? Eu vi que tem disponível na internet, aí na venda online, não é caro, tá? Então, vamos deixar a dica aí.
Somente a sabedoria dada por Deus às mães é capaz de livrar os filhos da influência do mundo, pois no mundo jaz o maligno. 1 João 5,19. Quando se coloca Deus em primeiro lugar na vida, quando se pede a Ele a sabedoria necessária para se tornar uma mãe temente e obediente aos seus mandamentos, é que se consegue a sabedoria do alto para educar os filhos no caminho correto, no caminho do Senhor, portanto. É da competência da mãe cristã organizar sua vida de tal forma que ela tenha diariamente um tempo especial com Deus. Ore por seus filhos. Fale com o Senhor sobre eles e fale com eles sobre o Senhor. Bonito, né? Abra o seu coração perante o Senhor. Peça a Deus que a capacite para cumprir tão honrosa e desafiadora tarefa: ser mãe. A mãe que ora terá influência positiva enorme na vida dos seus filhos. Amém? Amém? Amém. Ao levar seus filhos pequenos à noite para a cama, ore com eles e por eles. Ensine seus filhos a orar. Leve-os, pelo exemplo, a crer no Deus Criador de todas as coisas que você crê. A amar o Jesus que você ama, porque Ele nos amou primeiro. A mãe precisa confiar seus filhos a Deus. O que eles virão a ser não depende somente daquilo que a mãe fez. Olha que interessante. Mas principalmente daquilo que Deus fez, faz e continuará a fazer. Confie seus filhos a Jó era um homem íntegro e reto. Levantava de madrugada para orar aos seus filhos, né? Por seus filhos. Lá em Jó, capítulo 1, a gente pode ver isso. Hoje as mães têm a mesma obrigação, então. Levanta-te, clama de noite, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a eles as mãos pela vida de teus filhos. Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Vou ler de novo. Levanta-te várias vezes de noite para clamar, pedindo ajuda ao Senhor. Derrame o coração na presença dele e peça pela vida dos seus filhos que morrem de fome nas esquinas das ruas. Aqui ele está falando de um outro contexto, tá bom? A oração é a coisa mais importante que a mãe poderá fazer pela vida dos seus filhos. Tiago, capítulo 5, 16. Você crê nisso, meu irmão? Creia. Encaminhe seus filhos a Jesus por meio da oração. Ore, ore e ore. Pode? Claro que Eu pode. prometi que não ia falar mais. Levanta a mãe, mas o pai também. Não esqueça, né? Olha, eu, Neuza, peguei 3 palavras aqui como exemplo, tá? Não sei as outras pessoas. Primeiro, o discurso da Adriana. Eu tirei a palavra preguiça, que ela não citou, mas deu a entender. Não tem que ter preguiça de falar não. Segundo, uma das coisas que eu achei importantíssima aqui, uma frase daquele senhor lá do fundo, que é no seu nome, exemplo. Ramon. Exemplo. Para se dar exemplo não precisa de tanto tempo. E o que a Camila falou, humildade. Para mim, essas 3 palavras foi o que eu tive de exemplo hoje. Para vocês, eu não sei, tá? Tchau, agora parei. Olha. Pode falar, dona Ivone. Eu pensei que Isso. tivesse desligado. Não, é o seguinte, com 82 anos, eu falei, acho que foi por uma médica, eu achei ela muito inteligente. Falei, olha,
com a minha idade, eu cheguei à conclusão de uma coisa. Deus. Aí ela olhou espantada, eu falei, olha, primeiro de tudo que a gente tem que lembrar é que Deus está acima de tudo. Então, leve a criança no caminho que deve andar. A Simone às vezes fala, a senhora vai repetir isso? Vou. É isso aí. Então, quando vai na escola dominical, uma vez teve uma reunião com os professores lá da Igreja Central, e eu falei, gente, os filhos não são teus. Os filhos são de Deus em primeiro lugar. Então, vocês têm que trazer na escola dominical para aprender aqui, vocês complementarem em casa, sabendo que os filhos não são teus. Agora, aqui todo mundo falou, mas na escola eu lembrei que eu usava muito elogio. A criança fez uma coisa bem feita, na mesma hora eu elogiava. E assim eu fiz com meus filhos também. Porque a mãe só lembra de chamar atenção não é assim. Na classe, fez uma coisa bem feita, eu chamava, falava para a criança, elogiava. Porque eu consegui muito mais com elogio na hora certa do que chamando atenção, gritando, etc, etc, etc. Tem toda a razão, Perdão, dona Ivone. Eu queria, Adilson, lembrar também que alguns pais conheceram a Jesus depois que os filhos já estão adultos ou jovens, né? E os pais não perderam e não vão perder tempo. É sempre hora de colocá-los no altar, de ser testemunhas vivas, de ser exemplo que sempre move o coração dos filhos, o exemplo dos pais, né? Então, lembrando que a gente não precisa ficar angustiado porque conheceu Jesus e os ensinos que ele dá depois de os filhos grandes, né? É verdade, uma ótima observação, né? Eu só quero deixar claro aqui, meus irmãos, ó, a revista, ela traz aqui como tema Meu Filho, Meu Discípulo, né? Nós falamos um pouquinho da criação de Deus, da família, né? É uma instituição criada por Deus. Nós falamos das atribuições, então, dos pais, viu, Neuza? Nós já falamos um pouquinho quais são as atribuições dos pais que Deus delegou. E nós estamos falando agora da atribuição das mães, né? É claro que eu concordo com você que os pais também precisam orar, eu reconheço, tá? Mas a gente está falando dessas atribuições, porque senão também fica assim, né? Um joga para o outro, que joga para o outro, e ninguém faz. Se cada um entende a sua, faça, porque Deus está mandando fazer. O outro vai aprendendo e precisa fazer também. A gente vai falar semana que vem, na próxima aula, de pais que oram. Pais, aí a gente vai estar falando dos pais, tá bom? Para concluir, então, meus irmãos, criar filhos é uma tarefa intransferível. Exige tempo, exige paciência, exige amor. Além de educar, a mãe cristã tem a missão de levar os seus filhos a Cristo. A Bíblia é um farto manual de instrução para isso. Ela mostra Deus, olha só, a Bíblia é um farto manual de instrução. Ela mostra Deus abençoando a mãe e a mãe obedecendo a Deus. E é muito interessante, assim, o nosso exemplo em casa, a nossa fala, a nossa obediência, a nossa vivência com Deus em casa. Na igreja, é só a confirmação, é o laço especial. Só que é para nós estarmos juntos vendo que outros filhos estão aprendendo a mesma coisa e outros pais estão aprendendo a mesma coisa a respeito de um Deus que muda e que fortalece a família, né? É verdade. Luci, a gente teve comentários, pessoal de casa? Posso dizer? Pode. Não temos. Então, faltou comentário seu aí da sua casa, meu irmão.
traga comentário, opiniões, porque daí a gente vai trazer aqui também, né? A gente participe conosco, não tem nenhum problema, tá bom? Então, eu queria convidar a igreja, mas eu queria convidar as mães, e se tiver casais aqui, o pai e a mãe, para ficarem de pé, e a gente vai fazer uma oração. Não, é que eu estou observando um negócio interessante, né? É que, eu vendo a discussão, eu pensei nos dons espirituais, né? Ah, tá. E tem um dom do Espírito Santo que ajuda muito na educação dos filhos, que é o dom do discernimento. É um dom muito importante, que pode ajudar muito na educação. Eu já tive alguma observação de coisa que aconteceu com meu filho, lá atrás, que eu não tinha esse conhecimento, que se eu tivesse, eu teria me ajudado muito. Sim. Uhum. Então, acho que o dom espiritual é algo muito importante. É. Esse dom do discernimento. É o que a Lucy falou há pouco também, né? Às vezes tem os pais que não tinham ainda, né? É isso mesmo. Eu quero convidar, então, as mães, e se tiverem casais, o casal, né? Para ficarem de pé. E nós vamos fazer uma oração para os filhos. Tá bom? A dinâmica da lição era para a gente escrever uma oração, mas aí não vai dar para a gente escrever, então a gente vai fazer uma oração, tá bom? Para os filhos. Se tiver em casal, pode ser o casal. Se tiver sua mãe, pode ser sua mãe, tá bom? Vamos fazer uma oração direcionada para os filhos. Refletir um pouquinho em tudo que a gente ouviu nessa lição, né? Do que a gente está fazendo, do que a gente não está fazendo, do que a gente precisa melhorar nesse aspecto, né, de cuidado com os filhos, de estar com os filhos, de ensinar, de cuidar, de disciplinar e de orar pela vida dos seus filhos. Pode, se todo mundo quiser ficar de pé também, não tem problema, a gente vai fazer essa oração direcionada para os filhos, né? E que Deus nos oriente, nos capacite a aplicar tudo que a gente aprende, né? Principalmente para esse contexto familiar, de casa, família, tá bom? E eu queria pedir para minha colega, irmã Lucy, conduzir essa oração. Pode ser? Se você quiser vir aqui, Lucy, apesar que você está do lado do pastor, né? Não, mas eu fico preocupado com a mídia aqui, vem cá. Não tem problema. Nós vamos olhar para Deus, olhar para o coração de Deus, Ele estendendo a mão e abençoando a nossa vida. Ele pode nos abençoar. Senhor Deus, o Senhor é todo poderoso, o Senhor é todo incrível. O Senhor é um Deus que ouve o nosso coração, mesmo quando nós não dizemos nada. Quando não temos nada útil para dizer, o Senhor ouve, e o Senhor nos ensina, e o Senhor nos acolhe e nos conserta. Pai, nós queremos fazer parte desse grupo que está junto no conserto que o Senhor faz. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um conserto com o Senhor e com a nossa família. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, como pais, a sermos fiéis e úteis diante do Teu altar. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecer a nossa família de tal maneira que cada um de nós alcance a Tua sabedoria. Ajuda-nos a termos corações quebrantados, humildes, servos. Ajuda-nos, ó Deus, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, de sabedoria para sempre, de amor verdadeiro. Ajuda-nos a crescer na Tua presença, como o Senhor mesmo fez todos os dias através de Jesus. Ajuda-nos a sermos fortes e corajosos diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, obrigada pela Tua mão estendida sobre nós.
Obrigada pelo teu amor que se derrama sobre nós. Obrigada pela nossa família que o Senhor constituiu. Em nome de Jesus.